Quantas noites você já passou chorando em silêncio, lutando com forças que não vê, tentando vencer batalhas que só o céu entende? Quantas vezes você se perguntou: onde está Deus agora? Talvez você esteja vivendo um caos invisível, uma guerra na mente, no coração, na alma. Mas e se eu te dissesse que a sua maior vitória começa quando você para de lutar sozinho? E se o que falta não é força, mas entrega? Não ao mundo, não às pessoas, mas ao Espírito Santo. Porque quando você entrega tudo, absolutamente tudo, o céu se move. O impossível acontece. E a guerra termina. Se essa mensagem já está tocando seu coração, não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, você encontra palavras que despertam, que sacodem, que confrontam e transformam. Se você sente que Deus está te chamando para algo maior, este canal pode ser um instrumento dele na sua vida. Não perca mais tempo. Clique no botão de se inscrever e ative o sininho. Juntos, vamos deixar o Espírito Santo guiar cada passo. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva agora mesmo nos comentários: Espírito Santo, eu entrego tudo em tuas mãos. Declare isso com fé. Faça dos comentários um altar de rendição. Deus pode usar sua declaração para tocar vidas que você nunca vai imaginar. Testemunhos começam com uma entrega. Escreva, e o céu vai ler. Você já se perguntou por que algumas batalhas parecem não ter fim? Por que, mesmo orando, você ainda se sente preso? A verdade é dura, mas libertadora. Muitos estão tentando lutar com armas humanas em guerras espirituais. E isso nunca vai funcionar. Quando você luta sozinho, você se cansa. Quando você tenta resolver com a força do seu braço, você se frustra. Porque o inimigo que você enfrenta não se intimida com gritos, lágrimas ou força física. Ele teme apenas uma coisa: a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus em Efésios 6:12 já nos alertava: pois a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E mesmo assim, quantos de nós ignoramos isso? Você tenta controlar tudo: a dor, a ansiedade, o futuro, as pessoas. Mas quanto mais você tenta, mais tudo escapa. Porque Deus nunca te chamou para controlar. Ele te chamou para confiar. Lutar sozinho é o caminho mais rápido para o esgotamento espiritual. Porque você vai à igreja, canta louvores, mas por dentro está em pedaços. Você sorri por fora, mas por dentro está gritando por socorro. E aqui está o ponto que mais dói: o inimigo sabe disso. Ele te isola, te faz acreditar que precisa ser forte o tempo todo, que mostrar fraqueza é sinal de fracasso espiritual. Mas isso é mentira. A Bíblia nos mostra, em 2 Coríntios 12:9, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quanto mais fraco você se sente, mais forte o Espírito Santo pode agir. Mas isso só acontece quando você para de lutar sozinho. Quando você levanta as mãos e diz: Espírito Santo, eu não consigo mais, toma o controle. E nesse exato momento, tudo muda. O que acontece quando você entrega tudo ao Espírito Santo? Algo sobrenatural começa a acontecer quando você entrega tudo ao Espírito Santo. Mas atenção, entregar tudo não é um discurso bonito, é um ato de fé radical. É abrir mão do controle, dos planos, do medo, da dor, e colocar nas mãos dele até aquilo que você não entende. E quando você faz isso, sabe o que acontece? O Espírito Santo entra onde nenhum ser humano jamais poderia entrar, dentro da sua alma, no centro das suas emoções, nas raízes das suas feridas mais profundas. Ele começa a curar o que você esconde, a restaurar o que você já tinha dado como perdido. A Bíblia nos mostra em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você entende o peso disso? Até quando você não sabe orar, o Espírito ora por você. Isso não é religião. Isso é poder. É vida. É a presença viva de Deus agindo onde as mãos humanas não alcançam. Mas a chave é entrega total. Não é entregar só o que você não quer mais. É entregar também aquilo que você ama. Aquilo que você teme perder. Aquilo que você não consegue largar. Porque Deus só transforma o que você entrega. E enquanto você mantiver algo sob seu controle, Ele não vai forçar. Quando você entrega seu coração, Ele alinha suas emoções. Quando você entrega seus sonhos, Ele direciona seus passos. Quando você entrega suas dores, Ele transforma cicatrizes em testemunhos. É nesse momento que as cadeias caem. As vozes de acusação se calam.
As trevas perdem força. Porque agora não é mais você lutando, é o Espírito de Deus guerreando por você. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, uma entrega sincera causa terremotos. O inferno treme quando um cristão dobra os joelhos e diz: toma tudo, Espírito Santo. E talvez agora mesmo, você esteja sentindo algo diferente. Um calor no peito, uma vontade de chorar, uma paz que invade de repente. Isso não é emoção. Isso é o Espírito Santo tocando em você. Não resista. Ele está aí, agora, esperando a sua entrega total. Os sinais de que você entregou tudo ao Espírito Santo. Talvez você esteja se perguntando: mas como eu sei que realmente entreguei tudo ao Espírito Santo? Essa é uma pergunta profunda, e a resposta está nos frutos que começam a brotar na sua vida. O primeiro sinal é a paz no meio da tempestade. Não é a ausência de problemas, é a certeza de que Deus está no controle. Filipenses 4:7 descreve isso perfeitamente. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não pode ser fabricada. Ela é o reflexo da presença real do Espírito dentro de você. O segundo sinal é a sensibilidade espiritual. Você começa a perceber claramente quando algo desagrada a Deus. O Espírito te incomoda, te corrige, te guia. Aquilo que antes parecia normal, agora te fere espiritualmente. Seus olhos se abrem. Seus ouvidos se afinam. Você começa a andar não mais por instinto, mas por direção. Outro sinal poderoso é a libertação de vícios ocultos e pecados escondidos. Quando o Espírito Santo assume o controle, ele começa a limpar. Pode doer, pode expor o que você queria esconder, mas é necessário, porque o Espírito Santo não compartilha espaço com o pecado. Ele vem para libertar. E o que antes te prendia, começa a perder força. Você também começa a amar mais. A perdoar com mais facilidade, a ver as pessoas com os olhos de Cristo. Isso não é esforço humano, é o Espírito gerando em você o fruto descrito em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são marcas claras de uma vida entregue. Mas talvez o sinal mais forte seja o desejo incontrolável de estar na presença de Deus. A sua fome espiritual aumenta. Você não quer mais viver de aparências. Você quer realidade. Você quer fogo. Você quer Deus. Você começa a se afastar naturalmente de lugares, pessoas e conversas que não alimentam seu espírito. Não por religiosidade, mas porque o Espírito Santo te atrai para mais perto da luz. E onde há luz, as trevas não resistem. Se você está vivendo isso, é porque algo dentro de você já começou a ser transformado. E se ainda não começou, então esse é o momento de decidir: ou você continua no controle, ou entrega tudo agora. O que impede a entrega total? Você já percebeu que, mesmo sabendo da verdade, muitas pessoas continuam resistindo ao Espírito Santo? Elas ouvem, choram, sentem, mas não se entregam. Por quê? Porque existem barreiras espirituais e emocionais que impedem a entrega total. E se você não identificar essas barreiras, pode passar anos dentro da igreja sem nunca experimentar o poder real do Espírito Santo. Uma das principais barreiras é o orgulho. Aquele pensamento silencioso que diz: eu dou conta, eu resolvo, eu consigo sozinho. O orgulho espiritual é o veneno mais sutil e mais perigoso, porque ele disfarça a dependência própria como fé. Mas Tiago 4:6 é claro: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto houver orgulho, o Espírito não age. Outra barreira é o medo da entrega. Medo de perder o controle, medo de sofrer, medo de abrir mão de hábitos, de pessoas, de relacionamentos que não agradam a Deus. O inimigo planta esse medo para te manter aprisionado. Mas 2 Timóteo 1:7 declara: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o medo não vem de Deus, vem do inimigo para impedir o seu avanço. Há também a culpa não resolvida. Pessoas que acham que falharam tanto, que Deus nunca mais as aceitaria de volta. Elas carregam fardos antigos e acreditam que não são dignas do Espírito Santo. Mas a verdade é que a cruz de Cristo já pagou por isso. O Espírito Santo não procura perfeitos. Ele procura corações quebrantados. Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E não podemos esquecer do apego ao pecado. Quando há algo que você sabe que precisa deixar, mas você segura com força. Pode ser um relacionamento tóxico, um vício oculto, uma prática que ninguém vê, mas o Espírito Santo vê.
E ele não compartilha espaço. Ou ele reina, ou ele se afasta. Por fim, há a distração espiritual. Vivemos em tempos barulhentos. Muita informação, muito entretenimento, pouco silêncio. E o Espírito Santo fala no silêncio. Muitos não conseguem ouvir porque estão cercados de ruídos. Deus ainda fala, mas nem todos param para escutar. Essas barreiras podem parecer grandes, mas caem com um simples ato de rendição. Tudo que o Espírito Santo precisa é que você diga com sinceridade: vem, toma o lugar que é teu. Agora imagine, você acorda e sente paz antes mesmo de sair da cama. Você ora, e não sente que está falando com o vento, você sente que o céu está ouvindo. Suas decisões não são mais guiadas pela ansiedade ou pelo medo, mas pela certeza de que Deus está no comando. Isso é quando o Espírito Santo assume o controle. A sua mente, antes tomada por preocupações, agora é dominada por pensamentos de fé. Sua boca, que antes murmurava, agora profetiza. Sua vida, antes marcada por altos e baixos, começa a caminhar em estabilidade espiritual. Você não se torna perfeito, mas se torna dirigido. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso não é poesia. Isso é realidade. Quando o Espírito vem, ele traz poder. Poder para dizer não ao pecado. Poder para amar quem te feriu. Poder para resistir à tentação. Poder para permanecer firme quando tudo parece desmoronar. E mais do que isso, o Espírito Santo te usa. Você passa de alguém que só ouve a palavra, para alguém que manifesta a palavra. Você se torna a resposta. Luz no meio da escuridão. Sal na terra. A sua vida começa a impactar pessoas que você nem imagina. Os dons espirituais começam a fluir. Discernimento, sabedoria, palavra de conhecimento, cura, libertação. Não porque você é especial, mas porque você se tornou um vaso disponível. E o mais incrível, o Espírito Santo começa a falar com você. Direcionamentos claros. Avisos. Consolo. Ele se torna seu conselheiro, seu amigo mais próximo, sua força nos dias maus. Você passa a sentir uma fome insaciável por mais de Deus. A Bíblia ganha vida. O louvor se torna arma. A oração, um encontro. O tempo com Ele, um refúgio. Mas isso só acontece depois da entrega total. Por isso, eu te pergunto agora, olhando nos seus olhos espiritualmente, você vai continuar tentando sozinho ou vai deixar o Espírito Santo assumir o controle? Você não precisa de mais uma estratégia. Você precisa da presença dele. E ele está aí, agora, esperando o seu sim. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E diga: Espírito Santo, toma tudo. Minha mente, meu coração, minha vida. Eu sou teu. É nesse momento que o céu se move. Se essa mensagem tocou sua alma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais vidas sedentas por Deus. Se inscreva agora e ative o sininho. Temos mensagens fortes como essa toda semana. E se você quer continuar nessa presença, assista esse próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Ele pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Deus te abençoe, e lembre-se, o Espírito Santo não entra onde há resistência. Ele entra onde há rendição.